Efésios capítulo 5, versículo 14. O tema da palavra de hoje, a mensagem de hoje é: há uma grande necessidade de um avivamento no dia de hoje. Há uma grande necessidade de um avivamento no dia de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz: por isso que eu fui dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler em duas versões bíblicas, uma versão diferente da outra, para tentar esclarecer um pouquinho naquilo que a gente estará compartilhando. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na versão NVI, o mesmo texto. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-a conhecidas em nosso tempo, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Possa sentar, aquele irmão que está em pé, por favor, fique à vontade. Irmãos, historicamente falando, quem já tem experiência com Deus há muitos anos, e quem lê livros históricos, até a própria Bíblia, as histórias falando sobre avivamentos aconteceram após algumas crises. Depois de algumas crises espirituais, crise moral, e depois veio o avivamento. Quando as coisas não estavam mais funcionando como a gente costuma ver, quando há vários escândalos, o aumento da imoralidade, esfriamento espiritual, de uma forma geral, as pessoas não querem mais saber de Deus, os cultos das igrejas vazias, as reuniões de oração vazias, falta de temor de Deus, usa-se o nome de Deus em vão, pessoas pecando, fazendo besteira em nome de Deus, pessoas usando o nome de Deus. Deus me falou quando Deus não falou nada. Falta de temor de Deus que tem aumentado entre nós. A banalização do sexo hoje em dia. Drogas, banalização da família, violência, injustiças sociais, falta de respeito pelos pais, falta de respeito pelas autoridades, aumento de índice de orgulho, o quanto a soberba aumentou muito nos últimos dias. A arrogância das pessoas é muito nítida nos relacionamentos. A humildade sumiu do nosso meio, não existe mais. Agora, por que da necessidade do avivamento no dia de hoje? Por quê? Por que nós precisamos, eu e você precisamos sermos avivados? Por quê? Justamente agora. Primeiro, por causa de esfriamento espiritual. No geral, esfriamento de amor de muitos. O nosso amor a Deus, tempo que você tem com Deus, ou que você tem tido com Deus, como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua paixão pelo Senhor? O seu amor, a sua paixão que você tinha
aquele que você cantava alguns anos atrás, dizia que eu sou apaixonado por Deus. Oh Senhor, estou apaixonado por Ti. A minha paixão ferve dentro de mim como fogo. Como que está hoje o seu amor por Deus? Como que está hoje o seu tempo de oração? Se eu te falar que vamos parar aqui, vamos orar. Vamos orar um pouco. Será que você consegue ficar de joelho aqui, clamando, se quebrantando diante de Deus em 15 minutos? 20 minutos para alguns. Para alguns já nem chega a 10 minutos. Começa a ficar em pé, começa a olhar para o ventilador, começa a olhar para o teto. Não dá, começa a dar dor na coluna. Não dá diarreia. Não dá, o senhor consegue ficar 10, 5 minutos. Dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer número 2, dá vontade de fazer, se levanta, vai, senta. Como que está o seu amor por Deus hoje? Como que está a sua motivação por Deus? Como que está o seu amor para o próximo? No geral, esfriou. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa que era apaixonado por Deus, que amava Deus, que entrava no culto de oração, numa reunião de oração, num culto como esse. Enquanto o pastor vai pregando, você fica falando lá no canto: pastor, prega mais, prega mais, prega mais. Oh, que gostoso ouvir a palavra. Hoje, a predisposição é diferente. Oramos, lemos a Bíblia, começou lá no relógio. A gente está desviado. A gente começa a olhar no relógio. E alguns começam a digitar no celular. E algum, enquanto a palavra é pregada, está no celular. Por quê? O amor pelo celular ficou no lugar do amor a Deus. Quando nós entrávamos em igreja e orávamos para o pastor, sendo usado por Deus: pastor, fala mais, fala, glória a Deus, aleluia, isso é comigo, isso é para a minha vida, fala mais, eu tomo posse disso. Como é que está o seu amor por Deus, querido? Faz uma análise sua. Você que está convertido aos 15, 20, 30 anos. Ou um ano, quem sabe? Pessoa que batizou agora em dezembro. Nenhum ano fez ainda. Como é que está o seu amor? A sua paixão por Deus? Será que ainda o fogo está ardendo dentro de você? Ou você está no piloto automático? Piloto automático aí é que não tem mais fôlego, não tem mais gasolina, não tem mais nada, você vive sendo empurrado para ir para a igreja. Tem que ir lá, não tem vontade, mas tem que estar aqui. Vontade acabou, a chama se acabou. Razão pelo qual precisamos sim, avivamento, precisamos nos voltar para Deus de novo. Porque acabou o fogo, a paixão acabou por Deus, o amor por Deus acabou-se. O amor de muitos se esfriou, infelizmente. E como nós precisamos urgentemente sermos avivados, voltar para o primeiro amor. Segunda razão por que nós precisamos de avivamento é porque nós não estamos mais tendo experiência com Deus nos dias atuais. Ninguém mais ouve testemunha por aí dizendo que eu tive experiência com Deus. Eu estava orando de madrugada, Deus se revelou para mim. Qual a última vez que você ouviu um testemunho de alguém falando que estava orando, Deus se manifestou, Deus falou, Deus usou ele para curar, para profetizar? Qual é a última vez? Nós estamos dependendo das experiências de 10 anos atrás. Estamos contando a experiência que passaram no ano passado, há 5 anos atrás. Mas e hoje? O que Deus está fazendo contigo? Hoje. Não tem mais novidade. Não tem mais milagres. Não tem mais testemunho. A gente está dependendo da história do passado. A gente está dependendo da história de um pessoal lá na escola, não sei de que escola é essa, que está dizendo que é avivamento que está lá. E aqui, e você? E a gente? E a gente? O que está acontecendo conosco? Terceiro lugar, porque o nosso tempo, acabei de falar aqui, o nosso tempo de gasto com o celular
com a televisão e passeios, lazeres, se tornaram mais importantes do que o nosso tempo com Deus. Nada contra celular, eu tenho um celular aqui. Nada contra a televisão, eu tenho televisão em casa. Nada contra passeios. Em janeiro agora estive passeando com a minha esposa. Mas, irmão, eu não estou julgando ninguém aqui, né? Então não estou proibindo ninguém para viajar, para fazer o que quer, o dinheiro é seu. Brasil, a gente está aprendendo aqui no Brasil que o brasileiro gosta de turismo, esse é um fato. Desde janeiro até hoje, lá no centro vive entupido de gente. A gente pensa, esse final de semana não vai ter ninguém, eu acho que todo mundo foi embora. Não, sexta-feira está cheio, caro, não está lotado. Fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que o povo tem dinheiro? O que o povo... Mas cada um em cada um. Cada um em cada um. Mas tem que passear, mas analisando, colocando em balança, na balança. Em muitos casos, o meu tempo de lazer é melhor do que tempo com Deus. Em muitos casos, o meu tempo na minha casa com minha televisão é muito mais prazeroso do que tempo com Deus. Então, o tempo com o celular, o meu tempo com a televisão, passeio, lazeres, se tornou muito mais importante do que o meu tempo com Deus. O meu tempo em oração, o meu tempo com a palavra, o meu tempo com a igreja se tornou em segundo lugar. Quarto lugar, por que precisamos de avivamento hoje? Porque a igreja de hoje perdeu a paixão pela ganhar almas perdidas. Infelizmente. A igreja de hoje não ganha mais almas, não ganha mais vidas. A igreja de hoje depende do quê? Como nós estamos avisados aqui, na maioria das vezes, irmãos, convida, até infelizmente, irmãos, a gente precisa se preocupar. Quando a igreja como nossa consegue só trazer 2 visitas, é preocupante. É prova do que nós não temos um bom testemunho lá em casa. Porque o senhor convidar alguém para vir na igreja, não quer vir. Por que não quer vir? Porque não quer seguir você. Preocupante isso. É prova do que nós não temos testemunho na escola, entre a vizinhança, entre parentes. Por isso que o vizinho, os amigos, os parentes não querem ir aonde a gente frequenta. É tipo aquele julgamento. Se a minha vida for igual da sua, eu não vou pisar na sua igreja. O nosso testemunho é questionável. Mas qual é a igreja de hoje? Traz visitante. Qual é a igreja? Como é que era a igreja do Novo Testamento? Vai para o mundo. Vai pregar no mundo. Não é para vir na casa do Senhor. É a igreja que sai. Não é o mundo que vem. Não é visitante que vem. Visitante que servir que vem. Mas por que a igreja não faz mais a sua função? Porque se esfriou. Se esfriou. Aqui mesmo estamos tendo uma grande dificuldade para levantar aqui na igreja 5 pessoas para ir adiante. Por quê? Esfriamento. Generalizado. Na minha época, quando eu... Não vou falar que é a minha época, mas quando a gente estava lá no Tambaú, ou quando a gente começou aqui, nós éramos uma família. Uma família que não era conhecida aqui entre 4 cantos, mas que saía nas ruas, entregava folheto, que ia aqui na vizinhança, de casa em casa, como estratégia de evangelismo. A gente perguntava para a vizinha, você quer oração? A gente quer orar por você. Aí o vizinho saía no portão lá, a gente orava por aquele vizinho. Bem ou mal, a semente era plantada naquela vida. No dia seguinte, o vizinho queria vir para a igreja, porque a semente foi plantada. E por que não acontece mais hoje? Esfriamento. Esfriamento generalizado. Ninguém mais ganha vida. Quinto lugar, por que precisamos de avivamento hoje? Porque a vida do pecado não nos incomoda mais. Não nos faz mais chorar. Lamento. É lamentável a frieza da igreja em relação ao pecado. É muito lamentável. As pessoas que se dizem crente
batizadas, frequentador da igreja, está envolvido com prostituição, está envolvido com bebidas, está envolvido com adultério, traindo o marido, traindo a esposa, se prostituindo dentro da casa, e vem aqui tomar ceia. E vem aqui, parece que aquela pessoa que roubou em casa aquele pedaço de carne, comeu e ela limpou a boca. Ah, não foi nada, não aconteceu nada comigo, não foi eu. A gente entra aqui e começa a cultuar, a gente entra aqui e começa a cantar, a gente entra aqui e começa a louvar ao Senhor. Parece que o pecado para a gente não faz uma diferença. Lamentável que a gente não chora mais pela nossa mazela, pelo nosso pecado. Pecar e sem pecar é a mesma coisa. Não é essa a igreja de Deus. Não é essa a palavra de Deus. Então estamos misturando tudo. Não há mais santidade. O pecado não nos incomoda mais. Não nos faz mais chorar o pecado. A igreja se esfriou, está morrendo. Por isso que temos que despertar. Ainda é tempo. Ainda é tempo para a igreja se despertar. Ainda é tempo. Sexto lugar. Por que precisamos de avivamento hoje? Porque vir ao templo para cultuar se tornou um peso, porque somos confrontados pela palavra de Deus. E as pregações falam do que queremos, não falam o que nós queremos ouvir. Na Bíblia, que a palavra de Deus, principalmente em Salmos, quando o salmista diz que é: alegrei-me quando me dizer, vamos aonde? No show. É isso? Vamos aonde? O que você sente quando você pensa: hoje é quinta-feira, tem que ir para culto. Hoje é domingo, tem que ir para culto. Qual é o seu sentimento? De alegria, de um peso. Hoje é terça-feira, tem que ir para a célula. Qual é o seu sentimento? Qual é o peso que você tem nisso? É um fardo ir para a igreja? Você tem o sentimento de vir para a igreja como um fardo? É porque você está esfriado. Você está esfriado. Você está desviado. Quando a ir para a igreja tornou um fardo, não, eu prefiro ir em outro lugar. Irmão, seja humilde o suficiente. Você não é mais crente. Seja humilde o suficiente. Você está afastado de Deus. Porque quem está em comunhão com Deus, ir para a igreja, ou ir para o culto a Deus, é o maior prazer. Que alegria em encontrar os meus irmãos. Que alegria em celebrar com meus irmãos. Ah, vou ver os meus irmãos que não vejo uma semana inteira. Eu vou abraçar todo mundo. Hoje vir para o culto se tornou um peso. Porque no culto, no nosso culto, o pastor não fica pregando mais as palavras que a gente gosta de ouvir. É só confronto, confronto, confronto. Irmão, eu sou pastor, profeta. Se você quer que eu pregue o que você quer ouvir, procura outra denominação. Aqui é palavra. Aqui é confronto. A promessa de Deus, há muita promessa de Deus. Há confronto, há confronto. Confissão, arrependimento. É isso que a palavra de Deus ensina. Não só você frequenta aqui para profetizar para a sua vida que Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro. Aqui não. Existe promessa, existe. Mas há confronto direto, é o confronto direto. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém aqui. Aqui não. Sétimo lugar. Por que precisamos de avivamento hoje? Porque o anseio pela vida de santidade se tornou uma piada para alguns. E para outros, interpreta isso como uma religião. Começa a falar que eu vou viver a santidade, isso é religião. Quem mais busca a santidade hoje em dia?
Quem deseja mais a santidade? A santidade sai dos púlpitos. Vê as pregações aí que vocês gostam de ver em YouTube. Poucos pastores estão falando sobre santidade. Poucos. Poucos. A igreja precisa voltar para a santidade. Porque nós servimos a um Deus que é santo. Em nome de Jesus. Por que nós precisamos de avivamento hoje? Porque a busca pela riqueza e pelo dinheiro está sendo mais importante do que a busca pela presença de Deus. Por que nós precisamos de avivamento hoje? Porque a ânsia de apontar o pecado e os erros dos outros cresceu mais entre nós do que a humildade de reconhecer que eu também sou pecador. Eu preciso de perdão. É muito fácil no nosso meio hoje apontar aquele cara, ou aquele irmão, ou o pior pecador da igreja, aquele aí. Irmãos, antes de apontar o erro do outro, aponta para você. Quem você é? Você não é pecador? Você consegue viver 100% da santidade de Deus? Não tem erros? Não tem falha? É muito fácil apontar o erro a outra pessoa. Isso se tornou uma cultura dentro da igreja. E outra, por que nós precisamos de avivamento hoje? Porque quando tem os motivos secundários que nos move para o templo, ou para o templo, quais esses motivos secundários? A localização. É melhor, vou procurar uma igreja mais próxima. Isso é a razão pela qual eu preciso ir para adorar a Deus? Não, porque o pastor lá não fala o que eu quero. O pastor lá é africano. Não, eu gosto de ir lá porque o pastor lá é africano, é da Nike, tá? Por isso que eu gosto de ir lá. Irmão, está errado. Eu vou para a casa do Senhor por causa da presença de Deus que se manifesta naquele lugar. Quando a gente está lá cantando, celebrando o nome do Senhor, a gente vê a glória de Deus. Muito mais do que a presença do pastor, muito mais do que a presença de músicos, ou da banda, do grupo de dança, muito mais do que qualquer tipo de holofote que a gente está colocando nas igrejas que se tornaram moda hoje. É a glória de Deus que é visível, que é nítida naquele lugar. Não por motivo secundário, que eu vou para a igreja por causa do meu namorado. Eu vou para a igreja, por quê? Por causa, estou de olho em algumas minas que estão lá. Tem algumas minas, tem aqui, tem a Simone, tem a Shirley, tem a... Quem? Não vi, não escutei. Wagner. Fátima, Isabel. Ia esquecer. Estou fazendo propaganda, hein? Eu quero casar membro da nossa igreja aqui. Detalhe, meninas, não vá namorar pessoa de outra igreja. Aqui tem gatos e gatas. Procura aqui, você acha aqui. Procura aqui mesmo aqui. Se você quiser ajuda, eu te dou ajuda. Vou indicar para você. Procura aqui. Não precisa preocupar. Eu fui lá na igreja tal. Não, aqui tem gatos e gatas. Aqui tem tudo aqui. Completo aqui. Não precisa mais nada de fora. Aqui está, você pode sair daqui com um pacote fechado. Não é necessário falar, vou na igreja. Então. Se alguém falar para você, vem na nossa igreja para... Vou fazer o quê? Se na minha igreja tem tudo, não vai não, é laço. Case aqui. Procura meninas aqui. Stephanie lá, está tudo exibida. Stephanie. E aquela aí que é a Nicole também, Nicole. Está tudo lá.
tudo lá. Tô vendo aqui. Tem macho. Ô, Igor, cadê tu, Igor? Igão! É nós. Aquele moço aí que bênção. O irmão, trouxe o irmão dele, o Igão. O Igor falou para o irmão, vamos para a nossa igreja, lá tem Minas. Tem bastante menina lá, vamos para a nossa igreja. Aí trouxe o irmão dele, trouxe o Pedro. Pedro já está namorando, está orando com a Carol. E outro Pedro quer ficar noivado. Cadê ele? Já está noivo já? Cadê ele? Está dando aula. Me trouxe hoje a aliança para abençoar o noivado. Cadê a noiva? Não veio, está amarrado. Eu vou noivar, ser noiva, pô. Vamos fazer uma coisa dessa. Falei, traga a primeira noiva para a gente noivar aqui. Senão, ó, imagina se matou noiva. Eu vou, se sumiu com a noiva, vou orar pela aliança. Está repreendido isso. Por que vou na igreja? Por causa da minha filha. Por que vou na igreja? É por causa do meu sogro. Porque não tenho que dar satisfação na minha vida para ninguém, sem compromisso com ninguém, sem pressão. Eu quero procurar um lugar desse. Por que tem que vir na igreja? Por que a gente precisa de avivamento hoje? Porque a vida cristã se tornou um fardo hoje. A vida cristã se tornou um peso. Vamos orar, é cansativo orar. Vamos ler a Bíblia, é cansativo. Perdemos a alegria, a paixão de orar, de gemer diante de Deus. A vida cristã hoje tornou sem motivação, sem alegria, sem o óleo da unção, sem ânimo para nada. Porque estamos esfriados. Estamos desviados. Todos nós, de forma geral. Amanhã, segunda-feira, venha vir aqui. Quantos? Já sei as pessoas que oram na segunda-feira aqui. Vai encontrar aqui. Os outros, estou cansado. Não tem tempo. Você está esfriado. Volte a buscar a Deus. Volte para Deus. Não pode continuar de jeito que está morrendo, espiritualmente falando. Não vai continuar, não vai funcionar nada. Pelo contrário, a sua vida vai piorando cada vez mais. Passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, vai continuar piorando enquanto você não estancar essa sangria. Se você não parar para estancar, não, para com isso. Eu tenho que tomar uma decisão. Vai continuar piorando, infelizmente. O que está acontecendo hoje em dia, já aconteceu várias vezes na história, esse esfriamento. Quando o povo reconheceu o pecado, se arrependeu, voltou a buscar a Deus com mais intensidade, Deus agiu. Eu quero fazer aqui uma análise rápida do que aconteceu em 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 até 14. 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 até 14. Acompanhe comigo aqui. O que aconteceu em Israel? Na época do rei Asas. Segunda de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 14. Versículo 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Versículo 2. Que foi ao encontro. Foi ao encontro de Asas. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo de Judá e Benjamim. O mesmo Espírito do Senhor que foi para Asa é o mesmo Espírito de Deus que está aqui. Você não vê ele, mas o Espírito de Deus está aqui, não mudou. Esse mesmo Deus,
É o Espírito de Deus que nos assiste, que nos convence de todo o pecado. Ele diz: ouve-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Vamos ler todos juntos essa segunda parte, pelo menos desse texto, do versículo 2. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor... Meus queridos, vão voltar a buscar ao Senhor. Essa é a palavra eterna do Senhor. Essa é a palavra imutável de Deus. Se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos achá-lo. Buscar o Senhor tem que ser com intensidade. Renunciar à correria do dia a dia. Parar por alguns momentos. Vamos dizer, vamos orar. Para com tudo. Para com tudo. Dá mamadeira para a criança. Dá chupeta para a criança. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Porque se nós o buscarmos, o acharemos, ou acharei. Mas se o deixares, Ele também nos deixará. Amém? Se buscar a Deus, você vai achá-lo. Se você deixá-lo, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? O que vocês querem escolher? Buscar Ele ou deixar Ele? Quando? Quando? Se você está cansado, você não tem mais motivação. Quando? Se você está com peso. Quando buscar Ele? Você não tem mais tempo. Quando buscar Ele? Enquanto as suas prioridades são invertidas hoje. Quando buscar Ele? O que queima no seu coração não é mais Deus. O que queima no seu coração é lazer, é dinheiro, é emprego, é trabalho, amigo, namorada, crush. O que queima no seu coração é o quê? O Senhor quem queima? O que está queimando? O que está queimando no seu peito? O que é? Para você buscar. O problema está aí entre nós. Deus não se revela só para poucos. Deus vai se revelar para todos que o buscam. Não só para pastor, não só para pastores ou para esposas de pastores, não só para alguns intercessores, não só para alguns diáconos, mas para todos os que buscarem, Deus vai se revelar para eles. Agora, se você abandonar a Deus, largar a Deus, também Ele vai largar vocês. Aí você vê, pastor, não sei o que, Deus não me dá nada, vou na igreja, nada acontece. Você largou a Deus, quer que faça o que contigo? Você abandonou Ele, pô. Não lê mais a Bíblia, está cansado? Vai no culto, fica olhando no relógio, não ora mais, ora 5 minutos, está cansado. O que tu quer de Deus, afinal de contas? Versículo 3. Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse, e sem lei, por muito tempo. Versículo 4. Vamos ler versículo 4. 1, 2, 3. Israel estava perdido. Longe de Deus, irmão, causa angústia. Longe de Deus causa tristeza. Longe de Deus. Eu tive de férias aqui, agora em janeiro, estava falando com a minha esposa. Que, meu Deus do céu, ficar uma semana da igreja, parece que estou desviado. Não aparecer aqui na quinta, não aparecer aqui no domingo. Estava me sentindo já perdido por aí. Como é que as pessoas conseguem ficar um mês sem vir para a igreja? Como é que as pessoas conseguem ficar dias e dias e dias não aparecendo na igreja? Meu Deus, como é que as pessoas aguentam isso?
Porque a minha alegria é quando me dizer, vamos na casa do Senhor. Me sinto alegre de estar aqui com os irmãos. Me sinto feliz, satisfeito de estar aqui com os irmãos aqui, trabalhando ou não, pregando ou não. Mas o que aconteceu aqui? Na angústia, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, na sua angústia voltaram para o Senhor. Sabe muitas vezes por que está sentindo um sentimento de tristeza no seu coração? Sabe por que muitas vezes está com um sentimento de angústia? Você está falando que é demônio, não é demônio coisa nenhuma. Deus colocou esse sentimento de angústia e tristeza, falta de paz em você, para você voltar a buscar Ele. Na angústia, eles voltaram a buscar ao Senhor. O sentimento que todos, esse esfriamento espiritual, deve causar em nós é essa, de tristeza. Eu não estou buscando mais ao Senhor. Estou triste por causa disso. O sentimento de alguém estar afastado do Senhor é de angústia, tristeza. O abalo, não estou bem. Posso ter dinheiro, posso ter a casa, tenho profissão, mas eu não estou buscando a Deus. Eu estou triste. Razão pela qual o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que o conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Causa tristeza, causa tristeza. Estou triste porque não estou tendo mais experiência com Deus. Eu já contei a experiência aqui com os irmãos. Vida batista tradicional. Vida do seminário teológico tradicional. Frequentava a igreja. Todo dia, como muitos de nós aqui. Ia no culto, na escola dominical, culto à noite. Vinha, sentava. Depois levantava. Ia embora para casa. Todo culto. Vinha aqui, sentava. Cantava, ouvia a palavra, dava oferta. Depois terminava e ia para casa. Essa era a minha rotina. Chegou algum momento, eu comecei a entrar em crise pessoal. Crise espiritual. Eu comecei a me questionar, eu mesmo. Não foi o pastor que me deu bronca, não foi algum líder que me deu bronca, não. Eu mesmo, o Espírito Santo começou a me confrontar, me perguntando. Eu mesmo me perguntando, essa é a vida cristã? Só isso? Sai de casa, vem, senta. Termina o culto, levanto, pega a Bíblia e volto. Sai de casa, vem, senta. Termina o culto, pega a Bíblia. Passa-se semana, passa-se mês, passa aqui 2 meses. O ano inteiro. Vim, senta, levanta e vai embora. Vim, senta, levanta e vai embora. Vim, senta, levanta e vai embora. Entrei em crise. Eu comecei a falar para Deus, Senhor, se for essa a vida espiritual, eu não quero. A vida cristã. Eu quero mais. Eu quero ser usado como o apóstolo Pedro. Eu quero ser usado como Barnabé, como Paulo. Eu quero ser usado. Porque o Senhor não mudou na minha vida. Foi quando o pastor, que a gente estava na igreja, o pastor Josué Consábio, o pastor Ari, conhece ele, nós tivemos a mesma igreja, e esse pastor fez o desafio para nós. Falou para nós o seguinte, ó, irmãos, quem quiser orar comigo, todo dia, às 7 horas da manhã, na minha casa, num apartamento. Eu falei que é topo, porque não estou inconformado com a minha vida. Não aceito essa vida caótica, superficial da vida cristã. Não concordo com isso. Não concordo. Não cedo. Eu quero algo a mais. Esse algo a mais não estava em outra denominação. Esse algo a mais não estava em outro lugar. Estava onde eu estava. Enquanto eu buscar a Deus, Ele vai se revelar na minha vida. Eu comecei a ir lá. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. A fome e sede aumentou tanto. Eu fui orar no apartamento do pastor, voltei para casa. E aí, cheguei no quarto e falei, não, quero orar de novo. Aí quando me ajoelhei, coloquei a minha fronte no chão. Comecei a chorar, comecei a orar, Senhor, eu preciso. Eu quero te tocar, eu quero te ver, eu quero a tua presença manifesta nesse quarto. Eu preciso, Senhor.
Eu estou insatisfeito com essa vida espiritual, com essa rotina cansativa. Quando de repente foi tomado com a glória do Senhor. Uma coisa incrível que aconteceu comigo. Até hoje nunca mais saí de mim. Quando comecei a pular, gritar, cantar, louvar, glorificar o nome do Senhor naquele lugar, eu saí do superficial para entrar no profundo. Você tem que sair do superficial. Você deve sair do superficial. O que você precisa mais das águas mais profundas. Vai no lugar mais profundo do rio. Deus tem muita coisa para nos dar. Deus quer muita coisa para nos revelar. Busca a profundidade. Busca a profundidade. Deus quer te empurrar para a profundidade. Rios de águas, rio de poder. Você precisa nadar, saber nadar. Você precisa entrar na profundidade com o Senhor. Isso não é para alguns, mas para todos que querem. Para todos que creem. Pode entrar no profundo de Deus, em nome de Jesus. Porque afastar-se de Deus causa perturbações. Afastar-se de Deus causa inquietação. Afastar-se de Deus causa dúvida, insegurança, medo, briga, inimizade. Versículo 5 diz: naquele tempo não havia paz para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grande perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. Versículo 6: pois a nação contra a nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os havia perturbado com todo tipo de aflição. O segundo, atitude aqui no avivamento que aconteceu, atitude de esforçar-se para voltar para Deus. Se esforcem para amar a Deus com mais intensidade. Versículo 7. O que diz o versículo 7? Versículo 7. Irmão, lê alto, bem alto e forte. Quanto a você, esforça-te. Na minha versão aqui está dizendo, mas esforçai-vos e não enfraqueçam, ou melhor, não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Um sábado eu fui visitar a irmã Francisquinha, mãe da irmã Valéria. Eu me surpreendi. Quantos conhecem a irmã Francisquinha? Aquela mulher pregou para mim. E ficou de boca aberta. Nós entramos na casa dela como toda apaixonada. Ela disse: meu pastor, vem me abraçar. E sentou no sofá. Começou a me contar a experiência que ela teve lá no TI. Eu não imaginava isso. Para mim parece que era uma sonho, sei lá, visão que ela teve. Por causa do TI, da situação que ela estava naquele momento. Porque, pastor, quase morri no TI, não gostei no TI, comecei a clamar lá no TI, Deus me tira do TI, Deus me tira do TI, Deus me tira. Clamava assim com muita força. Aí depois o médico tirou ele do TI, foi para o quarto. Aí começou a contar a experiência que ela teve lá. Irmão, de repente ela começou a falar para mim: pastor, quase chorei. As pessoas hoje, pastor, não querem mais Deus. As pessoas hoje só querem dinheiro, só querem... Ela falando, só quer carnaval, quer bebida, quer só passeio. As pessoas têm que voltar a buscar a Deus, pastor. Pastor, a igreja precisa voltar a buscar a Deus. Eu fiquei, meu Deus, o que Deus está falando comigo? Pastor, as pessoas têm que voltar a buscar a Deus. Pessoas só querem brincadeira. Pessoas só querem passeio, lazer, só querem dinheiro, só querem carnaval, só querem bebida. Falei, meu Deus do céu. Eu falei para ele: Lili, olha aqui. Essa irmã está pregando para mim. Eu nunca, desse tempo que eu conheço essa irmã, que eu acompanho ela, que nunca ouvi ela falar desse jeito. Mas ela começou a falar como uma profeta.
Pastor, temos que voltar a buscar a Deus. Busca a Deus com toda aquela fragilidade dela. Emagreceu bastante, mas ela falava com veemência: pastor, tem que buscar a Deus, pastor. E eu contive o meu choro. Não esperava isso dela. Mas Deus usou uma pessoa como ela. Isso que Deus está falando: se esforce. Mas esforçai-vos, não enfraqueçam. Tudo tem que ter esforço, com intensidade. Tudo tem que ter esforços. O mesmo esforço que você tem para ir para o baile, para ir beber, o mesmo esforço que você tem para ir nas aventuras, esforça-te e volta para Deus. Se esforça com toda a intensidade, vem buscar a Deus, vem se quebrantar diante de Deus. Nada vem fácil, tudo com esforço. E Deus vai se revelar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O terceiro é arrependimento dos maus hábitos. Versículo 8. Quando Asa ouviu essa palavra e a profecia do profeta filho de Oded, animou-se e jogou fora os ídolos. Se arrependeu, jogou tudo que não prestava longe. Deus está te pedindo, tem coisa que você tem que jogar por fora. Tem relacionamento que você tem que cortar, porque está te levando nos caminhos maus. Quarto lugar, Deus está nos pedindo para restaurar o altar. Versículo 9. Asa reuniu todo Judá e Benjamim, o de Efraim, Manassés, Simeão, que morava entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo. Quando viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele, ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia, ofereceram 70 bois e 7.000 de ovelha, do despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. Ofereceram ou restauraram o altar ao Senhor, para a glória dele. E no versículo 12 a versículo 13, coloca aí para a gente acompanhar, por gentileza. Versículo 12 a 13. Vamos ler todos juntos para você não dormir. Vamos lá. 1, 2, 3. Versículo 13 também, 13. Sabe o que eles fizeram aqui? Reconheceram os erros que eles estavam. Todo mundo entrar em acordo e fizeram uma aliança de buscar ao Senhor. Fizeram o quê? Já pensou a gente fazer isso aí? Não será bom? Vamos fazer aliança aqui entre nós, de buscar ao Senhor? Vamos? Fizeram a aliança de buscar ao Senhor Deus, dos seus pais, de todo o coração e de toda a alma, de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher, todos fizeram aliança. Que tal a gente fazer essa aliança? A gente faz aliança para tanta coisa: vamos jogar futebol, comer churrasco, vamos combinar para a gente viajar, vamos combinar. Que tal a gente combinar a buscar ao Senhor, fazermos uma aliança de busca intensa do Senhor? Se a gente não vai ver aqui, alguns acontecimentos sobrenaturais vão acontecer entre nós. Que tal? Que tal? Que tal? E o último lugar aqui, versículo 14. Eles prestaram juramento ao Senhor, bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. Celebraram ao Senhor por causa da aliança, porque todo mundo se voltou ao Senhor, se arrependeu. Há entre nós a grande necessidade de avivar tudo em nossa vida, de sermos mais ativos, mais intensos, despertados nesse tempo chamado hoje. Irmãos, presta atenção, estou terminando.
Se nós não queremos pagar o preço pelo avivamento hoje, Deus fará isso em outro lugar. Deus vai usar uma outra igreja, Deus vai usar uma escola, Deus vai usar incrédulos para avivar o que Ele quer avivar. Se nós não estamos dispostos a pagar o preço de sermos avivados, Deus irá fazer isso acontecer em algum lugar do mundo. E nós só estaremos babando da história dos outros. Ou nós aceitamos, vamos pagar esse preço e buscar a Deus. Porque Ele está no nosso meio. Ele vai se revelar entre nós. Amém? Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Porque o Deus que levanta paralítico é o mesmo Deus de hoje. O Deus que abre a porta no meio do mar vermelho, Ele é o mesmo Deus de hoje. O Deus que levanta defunto, o morto, Ele é o mesmo Deus de hoje. Não mudou esse Deus. O Deus que transforma água em vinho, Ele não mudou. Continua o mesmo. O Senhor quer fazer as mesmas obras que fez no passado para hoje. Depende de nós buscarmos a esse Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé, vamos orar. É uma grande necessidade. E menos falaço, mais ações. A gente parar de perder tempo com coisa que está atraindo a gente, fica atraindo a gente. Distrações. Você foi chamado para focar em Deus. Para com distrações que roubam seu tempo, que sugam suas energias. Ora só para Deus. Deus não mudou, Ele continua com a gente, irmãos. Deus nos ama. Nos ama tanto, Ele precisou trazer essa palavra no meu coração. Desde sexta-feira à noite, que está queimando no meu coração. Depois do final do ano passado, eu falei que esse ano é menos distração na minha vida. Começo do ano, reunido com a minha família, nós começamos a compartilhar o propósito. Cada um tem um sonho para esse ano. E falei, meu sonho esse ano é orar mais. Eu quero mais de Deus. Só isso. Porque quanto mais eu vou querer a presença de Deus na minha vida, mais eu tenho. Quanto mais vou querer Deus na minha vida, mais eu sou. O resto vem atrás. Não quero mais nada. A igreja urgentemente está precisando de avivamento. Voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus, urgentemente. Estamos morrendo. Tudo esfriando, relacionamento esfriando. Ninguém mais em ninguém. A gente entra no culto, chega atrasado, quer voltar cedo. Parece que a igreja não é mais um lugar que a gente possa sentir alegria. A gente entra na igreja, cara fechado, emburrado. Parece que você não queria estar aqui. Vinha aqui no piloto automático. Vinha aqui obrigado. Não tem alegria, não tem mais. A vida cristã não é mais satisfatória. A vida do mundo se tornou muito mais satisfatória. Estar lá na praia com os amigos, tomando cerveja, do que estar aqui. Melhor estar lá na farra com os familiares, com os amigos, do que estar na casa do Senhor. O salmo que diz que alegrei-me quando me dizia na casa do Senhor. A gente mudou esse salmo. Alegrei-me quando me dizia vamos na farra. Na casa do Senhor é triste. Feche seus olhos. Como é que está o seu amor por Deus? Vamos fazer aliança. Eu quero convocar o povo para a aliança nessa noite. Deus tem algo mais para nós.